gente, tá joia? Meu nome é Leandro, do canal Leomática Matemática, e hoje nós vamos gravar uma auleta muito interessante, tá certo? Nós vamos falar sobre ângulos, tá? Existem vários tipos de ângulos. Hoje eu vou falar especificamente de dois tipos de ângulo muito importantes, que é o ângulo reto e o ângulo raso, tá? Para começar, o que eu queria falar? O que é ângulo? Ângulo é uma abertura, tudo bem? Por exemplo, se eu pegar aqui duas canetas, por exemplo, e eu pegar aqui, ó, imagina que eu tenho aqui uma abertura, eu comecei a abrir, tá vendo? Essa abertura aqui, entre os meus dedos, tanto de dentro e tanto de fora, é o que a gente chama de ângulo, tá certo? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o ângulo reto e o ângulo raso. Então, vamos lá. O ângulo reto é aquele que tem 90 graus, entendeu? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, AOB, a gente coloca assim, ó, AOB é igual a 90 graus. Como é que eu sei? Esse quadradinho aqui, ó, quando ele aparecer na prova, você pode ter certeza que ele vale 90 graus, tá bom? É um código. Inclusive, quando você vê uma parede, geralmente as paredes da nossa casa, ela é em pé e ela vira, né? Ela tem uma reta horizontal e vertical. É um ângulo reto, entendeu? Aí a gente tem aqui do lado direito o ângulo AOB, mas aqui nesse caso, você está percebendo que eu tenho um pedaço aqui? Ele já não está mais uma reta horizontal e vertical. A reta que estava vertical, ela deitou. Então aqui nós temos um ângulo que a gente chama de raso e ele mede 180 graus. Então AOB, tá um chapeuzinho, eu vou colocar onde está o ângulo geralmente. Esse ângulo que mede 180 graus, ele é chamado de ângulo raso ou de meia volta, tudo bem? Aí eu vou dar um exemplo aqui da minha cabeça. Imagine que esse ângulo aqui de baixo, ó, essa abertura aqui, seja 60 graus. Automaticamente essa aqui tem que ser 30, porque a soma dos dois tem que dar 90, tá? Senão não atende o ângulo reto. Imagine que desse lado aqui, ó, essa abertura do lado direito aqui desse ângulo seja 60 graus novamente. Para dar 180, essa abertura maior tem que ser 120 graus, entendeu? Então a soma dos dois ângulos está dando 180, certo? Então esse ângulo é reto e esse ângulo é raso. E eu vou falar um pouquinho antes da aula terminar, o que é ângulo complementar e o que é ângulo suplementar. Ângulos complementares é quando a soma de dois ângulos dá 90 graus. Exatamente esses dois aqui, ó, no exemplo que eu dei. Por exemplo, se eu pegar aqui 30 mais 60, não dá 90? Então, esses dois ângulos aqui são complementares, porque a soma de dois e somente dois ângulos é 90, tá? Eu queria até deixar claro aqui que quando a gente fala de ângulo complementar e suplementar, eu estou falando somente dois ângulos, eu não posso falar três. Então, o que complementar é dois, um complementa o outro, tá certo? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 120 mais 60, tá dando quanto? 180. Como eu tenho somente dois ângulos aqui, a soma está dando 180, esse par de ângulos são chamados de ângulos suplementares, tá certo? Se eu tivesse, por exemplo, aqui, só uma curiosidade, eu tenho 100 graus aqui, mais 50 graus aqui, mais 30 graus aqui, a soma está dando 180? Tá, mas eles não são ângulos suplementares. Por quê? Porque você só pode falar de ângulo suplementar quando for somente dois. Aqui são três, tá certo? Então assim, na próxima auleta eu vou falar de mais ângulos para vocês, dos outros tipos. A gente tem ainda o ângulo obtuso, o ângulo agudo, o ângulo de uma volta, né, que vai ser o dobro do de meia, que é 360, e o ângulo nulo, que vai ser 0 graus, tá certo? Então aqui eu deixo vocês com mais uma auleta, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entender, assista novamente, persista, porque uma hora você aprende, tá certo? Muito obrigado e qualquer dúvida é só deixar um e-mail para mim. Um abraço para vocês e até a próxima.